Graça e paz a todos, esse é o canal Cristo Sem Fronteira, meu nome é Jean. E hoje eu quero trazer mais uma informação sobre o tema, o pecado. Nós seres humanos temos uma mente muito vasta em imaginação. Começamos a viver uma vida cômoda, começamos a viver uma vida que traz algumas dificuldades, mas não saímos desse comodismo e pensamos que temos uma vida boa. Pensamos que temos uma vida que faz com que buscamos Deus do nosso jeito. Preste atenção nesse vídeo que eu vou passar para vocês sobre o pecado. Vamos lá para o vídeo. Eu nem mesmo sei o que eu tô fazendo aqui. Você nem deve saber quem eu sou. Você orava e acreditava. E isso na sua vida toda. Nunca fez nada errado. E aqui está. É a pessoa mais bondosa que eu conheço. E eu sou o mais cruel. Você tem demência. Já a minha vida, ela é perfeita. Me explica isso pra mim. Às vezes, o diabo deixa as pessoas viverem a vida sem problemas, porque não quer que recorram a Deus. Seu pecado é como uma cadeia, só que tudo é lindo e confortável, não há necessidade de sair. A porta está aberta. Até que um dia o tempo se esgota e a porta da cela se tranca. Então, é muito tarde. É muito tarde. Quem você disse que era? Muito interessante. Trecho desse filme é Deus Não Está Morto. O primeiro filme de uma franquia de 2 filmes. Deus Não Está Morto. Aí é o filho conversando com a mãe e tentando entender o que acontece com a vida, ou o que aconteceu com a vida dela. Esse filme foi lançado em 2014 e tem em torno de 1 hora e 53 minutos de duração. O filho, um empresário poderoso, bem-sucedido, na sua arrogância, na sua ironia, em comparar a vida dele com a vida da mãe. A vida dele era uma vida perfeita, dinheiro, luxo, luxúria, ostentação, pecado em cima de pecado. Como a Bíblia fala em Salmo 40, um abismo gera outro abismo. Pecado em cima de pecado. A vida dele, como ele mesmo diz, na sua ironia e ignorância com relação à arrogância dele, em comparar a vida dele com a mãe dele,
com a vida da mãe dele, diz que a vida dele é perfeita. Ele vai visitar a mãe dele após ela ser internada com demência. A mãe dele, como ele mesmo relata, orava, acreditava, a vida toda, nunca fez nada de errado. Era uma pessoa boa, uma pessoa bondosa. E ele fala: explica para mim. A explicação dela é perfeita. O pecado na vida do ser humano é como uma cadeia de portas abertas. Você se torna cômodo ou num lado cômodo da sua vida e você só vai fazendo, fazendo, fazendo. E isso é o que o próprio diabo quer. Ele não quer que você recorra a Deus e deixe você numa vida cômoda, fazendo você perder tempo com coisas patéticas, com coisas banais, com coisas medíocres como a sua vida. Não esquece que cada um vai dar conta de si mesmo perante Deus. Tudo que você está fazendo, tudo que você está falando, tudo que você conduz sua vida, Deus vai cobrar. E, na verdade, a sua própria vida vai ser cobrada. Ela diz aqui que o pecado é como uma cadeia de portas abertas, expressando liberdade. Pecado não é liberdade. Pecado é escravidão. Com todo conforto e comodismo, expressando que você está no controle, é o que domina, é o dono da situação e não é. Porque o pecado é mundano, o pecado é temporal, é momentâneo, é carnal, é humano, é declinado a tudo que não presta para Deus. Tudo que não presta para Deus. Então todos nós, seres humanos, estamos destituídos, afastados da glória de Deus. Isso está em Romanos 3:23. Todos, desde Adão, a geração adâmica. Aí Jesus veio trazer uma nova estrutura. A estrutura espiritual estabelecida por ele agora. Porque Adão perdeu. E olha que interessante o que fala em Romanos capítulo 6, capítulo 6, versículo 23. Está aí na tela para nós. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui deixa bem claro que o salário do pecado é a morte. E o que é a morte? É não ter a presença de Deus. É bem claro. Adão perdeu. Eu e você perdemos porque não temos através de Adão. E só quando você encontra Jesus que Jesus faz essa ligação. Através dele temos a vida eterna que está em Deus. É Deus que é eterno. Tudo fora da presença de Deus morre, perde a eternidade. É bem claro. Atributo da eternidade é só Deus que tem. Só Deus. Então, quando você pensa nesse comodismo, como ela diz, nessa falsa liberdade, como ela diz, e o inimigo está agindo na sua vida para continuar você escravo, encarcerado numa cadeia aberta,
porque é a sua vida. Ela está aberta. Você vai continuar vivendo até acabar o tempo. Após acabar o tempo, já era. Como ela mesma diz, acabou. Eu fiz 2 vídeos no canal falando sobre o que você busca em sua vida. O que você está vivendo hoje vai refletir sua eternidade. E eu também coloquei um vídeo falando sobre pecado, a escravidão do ser humano. Um ser humano é escravo do pecado e continua vivendo uma vida medíocre. Porque, comodismo. Acontece algumas coisas, eu vou continuar vivendo. Acontece algumas coisas e para mim tá bom do jeito que tá. Esse para mim tá bom do jeito que tá, que é o problema. Olha que interessante também o que Jesus fala em João 8:32. Temos que mostrar. E conhecereis a verdade vos libertará. É isso que Deus quer, que nós conhecemos a verdade para ser liberto. Porque com a vida que o ser humano tem, a tendência dele, como esse vídeo, é ir para o inferno. É ir para o inferno. E quando você conhece a verdade e se depara com a verdade confronta que você está vivendo uma vida errônea, você se torna livre. Não que você se torna livre, mas você vê que aquilo é verdadeiro e você tem que buscar aquilo para ter a vida eterna. O buscar é querer ele, mergulhar nele. E o único jeito de você mergulhar é através da Bíblia. Não tem jeito de você mergulhar na verdade, no conhecimento da verdade, se você não ler Bíblia. Ele também fala aqui em João 36, 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se você conhecer essa verdade, se você estabelecer essa verdade na sua vida, você será livre. Você estabelecer é você querer, você buscar, você correr atrás. É você que depende de Cristo, é você que depende de Deus. Ele não depende de nós. Como eu já falei outras vezes, vou continuar falando. Deus não é um gênio da lâmpada. Ou melhor, Jesus não é um gênio da lâmpada. Deus não é a lâmpada. Não é. Deus não precisa de nós. Nós que precisamos dele. Olha que interessante também que ele fala sobre João, capítulo 8, versículo 44, sobre o mentiroso. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Os desejos do diabo é satisfazer ele mesmo. Os desejos daqueles que seguem o diabo é satisfazer ele mesmo. O que ele explica aqui, ó. E foi homicida desde o princípio, e não se afirmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Se você fala muito de você, você não conhece a verdade. Se você se gaba pelas coisas que você tem, você não conhece a verdade. Se você muitas das vezes fala mal do teu próximo, você não conhece a verdade. Porque é mentiroso e o pai da mentira. Porque eu falei todas essas coisas acrescentando em cima desse versículo.
Porque quando você conhece a verdade, você sabe que você erra. Você sabe que você não é perfeito. Você sabe que você precisa da perfeição que está estabelecida em Cristo Jesus. Você sabe que você tem falhas. Você sabe que não é nada perante Ele. Nada. É interessante esse vídeo, desse trecho desse filme, porque a Bíblia nos diz que o pecado é escravidão. O pecado é aprisionamento. E o ser humano continua com essa vidinha patética e medíocre. Cômodo. Tudo está cômodo. O comodismo é um dos maiores vilões da humanidade. Ele faz a gente perder tempo com coisas banais, faz a gente buscar a nossa satisfação momentânea, temporal, declinada ao pecado, mundana, carnal. Deus condenou o mundo. Deus condenou esse sistema. Amigo do mundo é inimigo de Deus. Se você ama o mundo, o amor de Deus não está em você. E é interessante o que ele deixa relatado em João 8, mesmo capítulo, versículo 34. Olha que interessante. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, é escravo do pecado. O pecado é seu senhor. O pecado é o que conduz a sua vida. Então, ele está dizendo aqui que aquele que pratica, aquele que tem uma vida, aquele que se torna ter um hábito em pecar, o pecado é teu senhor. O pecado manda na sua vida. É essa reflexão que eu quero trazer para vocês. E assista os 3 vídeos que eu vou deixar na descrição sobre o que você busca na sua vida, parte 1 e 2, e sobre o vídeo sobre pecado, recentemente colocado no canal. É isso que eu quero trazer, essa reflexão. Toma cuidado com essa vida cômoda que nós temos, como uma cadeia de portas abertas. Toma cuidado com que essa vida que você leva é uma vida cômoda. É uma vida medíocre. É uma vida que você se autossatisfaz. E isto é pecado. A sua satisfação não está em primeiro lugar. A sua satisfação é fazer para um todo, para o teu próximo, para o reino. Se torna escravo e submisso do pecado aquela pessoa que se mantém sobre ele. Teus vícios te escravizam. É essa palavra que eu quero trazer para você. Essa última frase. Os teus vícios te escravizam. E se você gostou desse vídeo, desse comentário, deixa teu like, compartilha, se inscreva no canal. Ajude o canal a ir muito mais longe. Muito mais longe com relação ao ID de Cristo Jesus. Porque honra e glória é somente para Ele, porque tudo vem dele, tudo volta para Ele. Até os próximos vídeos. Bye, bye.